Encravados no canto noroeste da Argentina, os pântanos de Iberá. É um mundo aquático diverso, repleto de vida selvagem. Centenas de espécies animais e mais de 1000 plantas diferentes prosperam nesse Éden tropical. Mas esse estranho paraíso não está isento de perigos. À espreita nas sombras do braço principal do rio e rondando debaixo da superfície das águas tranquilas, assassinos esperam silenciosamente. Acima dos caçadores, os macacos habitam partes da floresta. Pássaros gigantes enfeitam o topo das árvores e as criaturas menores brilham e dançam. Mas até no Éden, a beleza pode ser enganadora. Os pântanos de Iberá, no norte da Argentina, são ainda hoje uma das maravilhas secretas da Terra. Pântanos isolados, lodaçais cobertos de capim e lagoas profundas iluminadas pelo sol, que se espalham por mais de 13.000 quilômetros quadrados. Tamanha é sua extensão que este reino de água cobre uma área 16 vezes maior do que o tamanho da cidade de Nova York. Os dias longos e quentes tornam o Iberá uma explosão de cores vibrantes. Na língua dos primeiros habitantes do Iberá, este nome significa águas brilhantes. E é fácil ver por quê. Mais de 20% da biodiversidade da Argentina se encontra nesta porção do paraíso. Sob as águas cristalinas e o solo arenoso, está uma das reservas de água doce mais importantes do continente. Nos períodos incomuns de seca, a reserva alimenta os pântanos, garantindo que as folhas nunca sequem e as flores não murchem. Mas nem tudo é o que parece nesse país das maravilhas aquático. Entre tantas cores, os habitantes mais perigosos dos pântanos são difíceis de encontrar. Mas tão logo o pico da estação de seca se aproxima, a umidade sufocante anuncia sua aparição repentina. Estamos em julho. A essa altura do ano, o nível de água dos pântanos está no nível mais baixo. As águas estagnadas diminuíram e aqueceram com os 25 graus de calor diário. Na metade do dia, o Iberá está calmo. A vida selvagem dos pântanos procura sombra e silêncio. Exceto um dos habitantes. Os jacarés do Pantanal, membros da família Crocodilia, são forçados a se juntar nas poças que se encolhem. Embora esses jacarés sejam relativamente pequenos para sua espécie, com machos com média de 2 metros de comprimento, ainda assim é uma aglomeração desconfortável.
e a tensão aumenta. É nesse momento que os habitantes normalmente silenciosos das terras pantanosas chamam a atenção. Uma fêmea sente que chegou a sua hora. E com um chiado, indica sua presença aos machos que a cercam. Assim, um ritual estranho tem início. Erguendo a cabeça e arqueando a cauda, esse macho infla a garganta. E a água dança com um bramido infrassônico. Outros machos respondem, um a um. Acredita-se que esta cerimônia misteriosa indica força. Apenas os mais fortes obterão o direito de dar início à próxima geração. Para uma criatura que tantas vezes é a vilã do pântano, essa é uma forma curiosamente democrática de afirmar a autoridade. Quando a água se acalma novamente, a hierarquia já foi definida. Quando a estação de seca chegar perto do fim, essa fêmea já saberá com quem acasalar. Mas quando o nível de água está baixo, há assuntos mais urgentes a tratar. Não são apenas os jacarés que estão ilhados nas águas rasas. Os peixes também se debatem nas águas quentes. À medida em que a vegetação da água apodrece, o oxigênio é consumido, provocando a estagnação das poças e acabando com o alimento. É nesse momento que os pântanos desvendam seu tesouro. No desespero pela falta de oxigênio, os peixes vão para a superfície da água, direto a bicos famintos. Mais de 300 espécies diferentes de pássaros nativos os esperam. Garças, cegonhas e garças brancas pequenas compartilham o botim, abrindo caminho nas águas rasas e escolhendo as vítimas com a maior facilidade. Nos pântanos de Iberá, na Argentina, isolada em sua fortaleza no topo de uma árvore, esconde-se uma ave tão grande, tão estranha, que parece da época dos dinossauros. É o jaburu, a ave voadora mais alta da América do Sul, medindo 1,5 metros de altura. Apesar do tamanho colossal, são animais tímidos, que criam seus filhotes com uma relativa privacidade. Seu nome significa pescoço inchado. Esta faixa de pele de cor vibrante age como um indicador de humor do jaburu. Quanto mais escarlate estiver a cor, mais irritada a ave está. Apesar de sua timidez, não hesitam em defender agressivamente seu ninho.
Faltam 2 meses para os filhotes desenvolverem as penas e, então, tornarem-se adultos. A vida no ninho de um jaburu pode ser superlotada. Como se o ninho já não estivesse bastante ocupado, algumas caturritas se mudaram para debaixo dele. E parecem decididas a desfazerem a construção do jaburu. São vizinhos extremamente barulhentos. Esta é uma tática inteligente das caturritas. O jaburu afastará qualquer predador em potencial do ninho delas também. Outras não tiveram essa sorte. Essa caturrita macho solitária retornou recentemente para encontrar seu ninho totalmente devastado. Está bem claro quem foi o culpado. Um carcará está desfrutando de uma limpeza após refeição. O lar, normalmente superlotado, está vazio. Ele perdeu a família inteira. Mas não há tempo para o luto. Nuvens negras se aproximam. Com a chegada de outubro, surgem grandes tempestades elétricas no horizonte. A época da chuva chegou. Os rios crescem e transbordam em planícies inundadas. Chove até 20 centímetros em 24 horas. A vida silvestre do pântano procura refúgio. Nas semanas após a chuva, os pântanos e as lagoas do Iberá se transformam em uma explosão de cores. Os hibiscos do pântano envolvem os pântanos com flores violetas. E a grama, amarela e seca, torna-se verde. Em novembro, com os pântanos refrescados pelas chuvas, o Iberá se transforma em um lugar cheio de atividade. A época de chuva traz uma grande fertilidade. É a época mais agitada do ano para o maior roedor do mundo, a capivara. Essas bestas aquáticas podem chegar a pesar até 79 quilos. Estão bem adaptadas à vida aquática. Sua densidade corporal é apenas um pouco maior do que a da água, o que proporciona uma flutuabilidade perfeita. E suas patas parcialmente palmadas permitem que elas sejam excelentes nadadoras. Os olhos, ouvidos e narinas da capivara estão posicionados no alto da cabeça, por isso elas podem ficar submersas por quanto tempo quiserem. No geral, são criaturas bastante preguiçosas, mas as chuvas incitam uma súbita explosão de energia.
As capivaras não são exigentes na escolha do parceiro. Os machos e as fêmeas se acasalam com vários parceiros. Mas as fêmeas nem sempre estão dispostas. A atenção do macho nem sempre é bem-vinda. Esse macho não teve sorte. É menor do que a maioria. Mas, felizmente para uma capivara, o segredo está no lugar e na hora certa. Mas isso não significa que a fêmea vá facilitar sua tarefa. A emoção está na perseguição. Esse jogo pode continuar o dia todo. Mas ele está decidido a conquistá-la. Quando finalmente a alcança, a recompensa é curta. Em 150 dias, ela dará à luz ao seu legado. E se ele tiver muita sorte, várias outras também. Na Argentina, há uma explosão de natalidade do maior roedor do mundo, a capivara. Na Sociedade das Capivaras de Iberá, a responsabilidade sobre os filhotes é dividida entre as várias fêmeas do grupo. A maioria das mães parece nem saber, nem se importar qual é o seu bebê. Mas as capivaras jovens aprendem rápido. Aprendem a pastar após uma semana. Param de amamentar aos 3 meses. E se movem em grupos para maior segurança. Mas nessa idade, elas se cansam rapidamente, o que as tornam vulneráveis. A vida é perigosa para uma pequena capivara. Ao cair da noite, as capivaras deixam a água para dormir nas ilhas de gramíneas dos pântanos. Mas a noite traz horrores. Há monstros à espreita. Os jacarés caçam principalmente quando o sol se põe. Um filhote de capivara foi vítima do vilão do Iberá. Mas os jacarés também precisam comer. Os jacarés não são imunes aos perigos ocultos dos pântanos. Até os gigantes de armadura têm inimigos. Como a maioria dos répteis, os jacarés têm o sangue frio. Dependem do calor do sol argentino para aumentar sua temperatura corporal. Bem cedo de manhã, eles saem em grupo para tomar sol. Mas seu aquecimento diário os deixa expostos. Os jacarés têm motivos para temer.
A onça é a maior predadora das florestas neotropicais, mas agora são mais encontradas nas lendas do continente que em sua paisagem. Os humanos caçaram as onças para evitar que roubassem o gado. E hoje em dia, só são vistas ocasionalmente na Argentina. Mas ainda vagam pela selva atlântica e rios, não muito longe do Iberá. Em relação ao seu peso, as onças têm uma das mordidas mais fortes de todos os grandes felinos do mundo. Esse macho poderia facilmente mastigar o casco de uma tartaruga. Então, um jacaré não seria problema. Ele é o rei, e ele está com fome. Esconder-se na grama alta não ajudará o jacaré agora. As incríveis mandíbulas da onça perfuram facilmente a coraça do jacaré. É uma vingança rara para os caçadores mais gananciosos dos pântanos. Ninguém parece perceber o drama. As rotinas recomeçam. Assim que ficam quentes o suficiente, os jacarés se recolhem de volta às águas rasas, a uma distância mais segura das mandíbulas letais da onça. Em Iberá, os pântanos da Argentina, com os níveis de água no ponto mais alto do ano, a pesca se torna uma forma de arte para o jacaré do Pantanal. Mas eles fazem isso desde os tempos dos dinossauros. Eles flutuam logo abaixo da superfície da água, com suas pernas bem separadas. Ficando perfeitamente imóveis, eles captam as vibrações dos peixes que passam por ali. Esperam pacientemente. E gastam sua preciosa energia somente por um peixe grande o bastante. E quando ele chega, suas reações são rápidas como um relâmpago. Qualquer peixe poderia ser uma vítima azarada. Mas o prato favorito de um jacaré é a piranha. Nas águas brilhantes dos pântanos, as piranhas roubam o show com suas escamas cintilantes. Esses peixes são habitantes antigos de Iberá. Seus ancestrais habitavam as águas doces do continente há mais de 25 milhões de anos. Elas são peixes sociáveis e viajam juntos em cardumes. Apesar de sua reputação feroz e dentes assustadores, as piranhas não costumam atacar grandes mamíferos quando não provocadas. Mas se outro peixe passar perto demais, basta que uma piranha comece. Mordiscando um peixe que só estava passeando, antes que os outros prossigam e o frenesi comece. As piranhas arrancam a carne dos ossos. A estrutura do seu esmalte dos dentes é similar à de um tubarão. Seus dentes intercalados facilitam o trabalho de despedaçar suas presas. Tudo termina em minutos. Esses peixes vorazes são encontrados por toda a América do Sul, conectados por um grande sistema de rios que cruzam todo o continente.
Os pântanos de Iberá cobrem o que um dia foram os canais tortuosos do rio Paraná. Depois do Amazonas, esse é o maior rio da América do Sul. Ele um dia fluiu livre por essas terras, mas atividades tectônicas o fizeram escavar seu curso em direção a oeste. Seus rastros antigos ainda são evidentes hoje. Lagos se formaram no lugar de antigas contracorrentes, e rios rasos seguem os canais mais profundos, marcados pelas intensas correntes do antigo rio. Agora os pântanos se comportam como uma represa, retendo a chuva nas depressões do antigo leito do rio, e filtrando água que entra em um dos maiores reservatórios subterrâneos do mundo. Separados de boa parte da Argentina, esses pântanos estão intocados. A vida selvagem prosperou. Pequenos pontos de floresta subtropical surgiram por todo o pântano. Eles são uma lembrança do passado de Iberá. Essas florestas ficavam em ilhas na bacia do rio Paraná. Hoje, elas permanecem desconectadas e continuam habitadas por um velho morador. Ao amanhecer, um estranho chamado ressoa de uma das ilhas. O som fantasmagórico vem dos únicos primatas de Iberá. Os búzios. Toda manhã eles uivam para informar os outros grupos da área sobre sua localização. Esses trechos de floresta são habitat de primeira para os búzios. É importante manter distância. Os machos têm câmaras vocais especializadas para ajudá-los a projetar seus chamados. Suas vozes atingem até 5 quilômetros de distância. Os machos são totalmente pretos, mas as fêmeas e jovens são dourados. Acredita-se que isso ajuda os machos a saber com quem lutar e as fêmeas com quem cruzar. Após seu ritual matinal, eles buscam sua comida preguiçosamente e dormem nas horas mais quentes. Pode parecer uma vida boa agora, mas perigos espreitam os mais jovens do grupo. Quando atingirem a adolescência, terão de cruzar os pântanos sob o refúgio da escuridão, para se unirem a um novo grupo. É uma iniciação assustadora à vida adulta. Os trechos entre áreas de florestas podem ser de vários quilômetros de distância. E não há garantia de que serão aceitos quando chegarem. Os búzios não são os únicos moradores dessa parte ao norte da Argentina que têm de enfrentar viagens arriscadas. Uma pequena criatura tem sua forma de deixar sua marca na paisagem de Iberá. Seus rastros indicam sua presença por todo o pântano. Esses rastros foram gravados no solo por até 8 milhões de formigas cortadeiras. E seus ninhos podem chegar a 6 metros de profundidade.
Essas formigas são pequenas criaturas altamente organizadas. Como todas as sociedades de formiga, toda cortadeira tem um papel ao qual é adaptada especialmente. Essas formigas são algumas das maiores da colônia. Para cortar pedaços de folhas, elas vibram suas mandíbulas 1000 vezes por segundo. E despejam a mercadoria para um comboio de formigas menores, que então a transporta de volta ao ninho. Uma vez no ninho, esses pequenos pedaços de vegetação são decompostos e transformados em um jardim de fungos para a alimentação das formigas. Elas são os fazendeiros subterrâneos oficiais de Iberá. Mas nem todos aqui têm a habilidade de cultivar comida. Algumas refeições são recuperadas de uma fonte repugnante. Uma capivara morreu fazendo a travessia entre lagoas. As capivaras podem viver cerca de 6 anos na natureza. Porém, raramente morrem de velhice. Esse macho pode ter sido atacado por outro, ou simplesmente foi vítima do sol do meio-dia. O cadáver já tem vários dias e apodrece rapidamente no brejo úmido. Em um frenesi, as moscas se alimentam e colocam ovos, que se transformam em larvas. Outros visitantes as seguem. Os carcarás têm um senso de olfato fraco, mas são aves extremamente espertas. Elas contam com pistas visuais para encontrar comida, e as moscas lhes mostraram o caminho. Na hierarquia dos pântanos, o carcará está numa posição baixa na lista. Uma raposa cinzenta argentina também rastreou a capivara. Mas ela tem companhia. Seu companheiro a segue. Ela o faz entender que deve esperar sua vez. Ela precisa de mais comida do que ele. Está produzindo leite para seus filhotes escondidos em uma toca ali por perto. Até que desmamem, são totalmente dependentes do leite dela. Muitos nos pântanos se beneficiam do azar da capivara. E quase todos aqui são necrófagos. Em pleno mês de dezembro, o verão nos pântanos leva as temperaturas do meio-dia a quase 40 graus. Alguns dos necrófagos mais notórios começam a sentir o calor. Os urubus de cabeça preta alimentam-se de carniça. Eles conhecem muito bem as habilidades de caça do jacaré. E têm um medo compreensível da água. Porém, aves não possuem glândulas sudoríparas. Então, um calor escaldante as força a ir até a beira da água. Essa margem é um lugar popular. E com todos querendo um mergulho, brigas são comuns.
A água oferece certo alívio, mas eles não permanecem ali muito tempo. Eles se secam na ribanceira, estendendo as asas sob o calor. Acredita-se que isso ajude a acabar com as bactérias. Até mesmo os répteis passam a parte mais quente do dia na sombra. O teiu argentino é um gigante entre os lagartos, com machos que passam de 1 metro de comprimento. Essas feras passam a maior parte do tempo patrulhando seu território em busca de comida. Os teius usam suas línguas longas e bífidas para farejar o ar ao seu redor. A língua coleta partículas de odor no ar e as transfere para um órgão especial no céu da boca. Eles não são exigentes. Qualquer coisa pequena o bastante para caber em suas bocas é comida. E qualquer coisa além disso, vale a pena tentar. Esse encontrou um ovo de ema abandonado. Alguns ovos de ema são usados como iscas para predadores, então são abandonados. Foi um achado fantástico e será um banquete delicioso. Se ele conseguir abri-lo. Suas tentativas são quase vergonhosas. À beira de uma lagoa pantanosa ao norte da Argentina, um ninho incomum vê o primeiro sinal de movimento em meses. O ninho está bem camuflado. Uma pilha de restos de folhas podres, galhos e lama repousa logo acima do alto nível da água do pântano. Posicionado estrategicamente para uma fuga. Com força decidida, o primeiro dos mistérios em miniatura abre seu caminho. Os bebês jacarés são surpreendentemente fofos. Embora cresçam e se tornem caçadores ávidos e impiedosos, nessa idade eles são indefesos. Inusitado para um réptil, a mãe deles é super protetora. Ela espera em um canto para que o resto de sua ninhada rompa suas cascas. Em minutos, há um êxodo em massa de bebês jacarés. Seu instinto de sobrevivência começa no nascimento. Eles vão direto para a água. Mas nem a água é segura para seu tamanho. Os filhotes passam o primeiro ano de vida se escondendo, ficando próximo ao território de sua mãe para evitar predadores. Mas alguns não chegam tão longe.
Um carcará curioso pegou do ninho um ovo que não se partiu. Esse pequenino nem teve uma chance. Aqueles que sobrevivem permanecem juntos em pequenos grupos por muitos anos. Quanto maior seu número, maior sua segurança. Mas não vai demorar muito para que o jogo vire. Muitas das criaturas que caçam jovens jacarés serão suas presas no futuro. Os pântanos do norte da Argentina são a esmeralda na coroa da América do Sul. Um Éden intocado, rico em cores e criaturas. Em Iberá, a onça é um rei raramente visto. E cada animal e planta tem seu lugar em seu domínio. Nessas terras exuberantes e férteis, a vida selvagem prospera, mesmo na morte. Seja sob a superfície ou acima dela. Os reinos aquáticos do Iberá da Argentina são um paraíso na Terra.